A aula hoje é como ser um estrategista na Bolsa de Valores. Eu vou te mostrar diversos caminhos, inclusive o caminho que eu criei para você ver qual é o que você vai se identificar mais. Porque o lance é esse, na verdade, tudo se resume, todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o seu foco se resume em buscar um caminho que te faz bem, um caminho que combina com você, aprender uma técnica e criar essa habilidade dessa técnica em você, desenvolver isso, tem que ser não só a sua força de vontade, o teu foco, a sua perseverança, mas também algo que combine com você. Senão, você está perdendo o seu tempo e provavelmente o seu dinheiro. Então, vamos fazer essa aula importantíssima, onde eu vou te mostrar diversos caminhos. Você vai ver qual combina mais com você. E aí é o lance de você focar no estudo nesse caminho, o que combina com você. E depois que você aprendeu e desenvolveu em você essa técnica, essa habilidade que a gente desenvolve, habilidade de trader, habilidade de qualquer coisa desenvolvida, você nunca mais vai fazer outra coisa. Você nunca mais vai sair desse caminho, dessa estratégia, porque dia após dia é ela que vai te levar para o lucro. Fica de olho nessa aula, espero que você goste muito. Bem, o que é ser um estrategista? Eu acho que a gente ouve muito isso por aí e nunca ninguém falou abertamente, de forma bem direta e rápida, o que é essa história de ser estrategista, estratégia, técnica. Essas informações vão se perdendo durante a sua busca por informações. É uma coisa esquisita que a Bolsa de Valores faz com a nossa cabeça, não é? Se você está aí querendo estudar, procurando informação, você deve em algum momento se deparar com isso, se já não se deparou. Essa perda de foco fácil. Facilmente você perde o foco de algo que você queria estudar na Bolsa de Valores, não é? Então esse vídeo aqui é para te mostrar o que eu penso sobre isso, para tentar direcionar, seja o caminho que você escolheu, obviamente, o seu foco. Ser um estrategista na bolsa é algo que tem que ser levado muito a sério, porque é exatamente isso que vai te fazer ganhar dinheiro à medida que você vai se aprimorando. Por isso que eu vivo falando, não adianta achar que você vai ganhar dinheiro, que a bolsa vai render o que você quer que ela renda, o que você precise. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Não vai, não adianta você querer bater o pé achando que aqui vai ser assim, porque não vai mesmo. É preciso estudar. Primeiro de tudo, a gente tem que procurar uma estratégia. Essa é a parte de procurar uma estratégia. Estratégia, técnica, trade system, tudo é a mesma coisa, tudo fica aqui dentro desse escopo, ó. Estratégia, trade system, técnica, é o mesmo nome, é a variação só do nome, leva só uma alcunha diferente para aquela coisa. Mas basicamente isso daqui, o nível 1 de todo o seu entendimento de ser um estrategista, é você procurar desenvolver em você a habilidade de ler o que esse monte de informação que está tendo nesse gráfico aí, ou em algum outro gráfico, te informa, e com essa informação na tua mão, na tua mente, você é capaz de visualizar oportunidades de operações na compra ou na venda para você lucrar. Então, a estratégia, a técnica, o trade system ou qualquer variação desse nome é uma única coisa, é a mesma coisa. É a habilidade que você tem que desenvolver para criar operações na Bolsa de Valores, criar operações lucrativas na Bolsa de Valores. Porque a habilidade pelo lado ruim é simplesmente criar por criar, dane-se, você vai perder teu dinheiro. 95% das pessoas fazem isso, infelizmente. Você tem que correr desse grupo. Tá aí a importância de você usar uma conta simulada para esse aprendizado. Mas vamos começar bem do começo. Técnica, estratégia, trade system. Basicamente, é isso daqui, ó. Muitas plataformas vêm com isso para você, que ó, inserir indicador. Indicador, muita gente usa como uma estratégia, como uma técnica, como um trade system. Todos esses aqui, ó. Vou pegar alguns mais famosos. IFR. Então, ó, o IFR é um indicador que as pessoas usam como trade system, como uma técnica para você ler a operação. OBV, a mesma coisa. MACD, mesma coisa, MACD. ADX. Só que presta atenção, olha como a gente começa a pegar o erro logo no começo. Você vê que a própria plataforma, isso aqui, para quem não sabe, é o Profit Chart, tá bom? Eu uso a versão Plus. Você pode pegar essa versão ou qualquer outra, mas o teu foco nesse começo
é pegar o Profit Chart que tenha o simulador de pregão. Vou fazer esse parênteses rapidinho. O Profit Chart simulador de pregão é um pregão que vai funcionar durante o horário do pregão, então das 9 da manhã às 18 horas, e ele vai ser paralelo ao pregão. Você vai visualizar a mesma coisa que eu estou vendo aí no gráfico, tá vendo? Você pode comprar e vender numa conta fictícia. Só que ele só funciona durante o pregão. Ele é uma sombra do pregão. Pregão paralelo, só que fictício. O replay de pregão que o Profit Chart também possui, na hora de contratar você pode pedir pelo replay de pregão, ou até mesmo pegar a plataforma que chama Profit Chart Training. Ela é justamente focada nisso. O replay funciona a qualquer hora do dia e da noite, final de semana, porque você pode carregar no teu computador pregões passados, então não existe uma dependência de horário do pregão atual como no simulador. O simulador só vai funcionar durante o pregão e acabou. O replay você pode usar a qualquer horário. Você chega aqui agora, pega assim, poxa, eu quero fazer o replay de ontem. Ele não te permite fazer o replay instantâneo, ou seja, o pregão de hoje ele não vai passar. O pregão de hoje ele só vai passar amanhã. Tem sempre um dia para o pregão atual, mas não importa. O objetivo seu no replay, por exemplo, é treinar em tempos passados, pregões passados. Fecha parênteses, voltando. Preste atenção como a gente pega. Se você for uma dessas pessoas, eu tô te pegando então você pela orelha e tô falando, olha como você tá errando já do básico. Veja, eu te falei então que técnica, estratégia, trade system, tudo é a mesma coisa. E plataformas vêm com elas, correto? Não, senhor, não está correto. Olha só, a plataforma diz, ó, indicador. Indicador, se a gente criasse um ranking de importância, o indicador estaria aqui, ó. A técnica ou a estratégia trade system, vou botar tudo aqui, ele estaria um ranking para cima. Então ele seria como se fosse um general e outro é só um comandante. Agora, por quê? A diferença de indicador para estratégia é que uma estratégia ela é montada por vários indicadores, no mínimo 2, né? 3 ou mais, e mais outras informações que não necessariamente o indicador tem que te fornecer, mas a sua própria técnica, olhando a variação dos candles, os tipos de candle, formato de preço, níveis de preço, ela também vai somar o que o indicador te fala. Então, uma técnica, ela é um conjunto de informações, seja ela vindo de indicador, seja ela vindo do gráfico, que te norteia, que dá uma base para falar que está tendo uma compra, que está tendo uma venda. Quando a pessoa chega, esse é um erro muito normal da galera que começa, chega no mercado e fala assim, quer saber? Eu vou pegar o IFR e tudo que o IFR me falar, eu vou fazer compra e venda, baseado no que essa retinha aqui falar, ó, nessa movimentação. E aqui eu vou comprar, aqui eu vou vender. Isso não é uma técnica, isso não é uma habilidade, essa chance de você perder todo o seu dinheiro é extremamente alta e provavelmente isso vai acontecer. Porque ele está te indicando uma única informação no mercado, onde informações é o que mais importa e o que vão ditar se você vai ganhar ou perder. Uma informação não faz verão. É muito pouco dado para você usar como base para entrar numa operação, para criar a operação. Então a gente já elimina um grande erro nessa aula. Você usar indicador singulares, ou seja, um indicador aqui, outro ali, achando que isso é uma técnica. Por isso que no meu canal no YouTube tem uma série de vídeos de conteúdo, uma playlist inteirinha, que é a série Como Não Operar. Aí eu mostro como não operar o IFR, como não operar o OBV, como não operar médias móveis, como não operar isso e aquilo. Que eu tô te mostrando que é uma forma que eu já tentei e errei no passado em pensar em indicadores e usar eles sozinhos como se fosse uma técnica. E eu também te ensino nesses vídeos o formato que eu fiz para fazer isso dar certo. Partindo desse ponto, você começou a entender que você precisa, a primeira coisa mais importante desse mundo é aprender uma estratégia, técnica, trade system, que pode ser uma variação, um somatório de dados de indicadores, que eu não acho interessante. Nenhum desses aqui é o suficientemente repleto de informações contidas e precisas dentro deles para te falar, olha, segue o que eu estou falando. Mesmo se você pegar 5 deles, 10 deles. O desafio, na verdade, disso daqui, desses indicadores, é você justamente combinar eles, a combinação desses indicadores te falam a mesma coisa. Olha, agora está dando uma compra. Esse é o maior desafio que você vai ter. Muitas vezes, esse aqui vai falar, agora está compra, mas esse aqui que você escolheu está falando venda. Ou esse aqui vai falar, olha, agora está compra, e esse aqui depois de muito tempo vai falar, agora é compra. Aí você fala, pô, agora não adianta mais, você está muito atrasado. Então, é um grande desafio você tentar combinar informações desses indicadores que precisamente falem
compre agora, venda agora. Ó, eu confirmo que aquele outro indicador falou, vai dar realmente compra. Esse é um desafio bem cruel. Então, se eu tô te falando que nada disso aqui serve, para que isso aqui tá aqui? Sendo muito sincero, para encher linguiça, primeiro ponto. As plataformas adoram fazer isso, só para encher linguiça. E 2, depois que você aprendeu uma boa técnica, depois que você estudou muita coisa, que você aprendeu muita coisa, você até pode tentar combinar alguma dessas leituras para aumentar a qualidade do seu operacional. Mas a gente vai falar isso em outro momento. Então, para onde você tem que estudar? Se eu acabei de falar que esses indicadores não valem a pena serem, assim, no primeiro momento, utilizados, o que você faz então? As técnicas que existem, os caminhos que existem no mercado para você aprender a operar, ler isso daqui, são esses, ó. O primeiro caminho aqui comigo é a minha estratégia, que eu vou chamar de Estratégia Sakura. Esse é o caminho que eu criei para mim. O segundo caminho são estratégias criadas por outras pessoas, assim, há milênios no mercado. Então eu tenho Price Action, tem, ó, figuras de candle, tem figuras gráficas, tem suporte e resistência. Inclusive foi uma aula bem recente que eu dei para vocês aqui. Tem, ó, leitura de fluxo. Isso são caminhos que você pode escolher. Então, a minha estratégia do Leonardo Werneck eu criei baseado no que eu precisava e entendia como uma necessidade minha para ganhar dinheiro no mercado e parar de perder. Eu tentei todas as outras. Price Action, figuras de candle, figuras gráficas, suporte e resistência. Eu usei como base para criar a minha técnica e leitura de fluxo. Isso aqui são técnicas, trade system, estratégias. Dentro de cada sigla dessa existe um universo de informação que você vai aprender para falar, poxa, aqui está tendo uma compra, aqui está tendo uma venda, quero fazer, não quero fazer. Gostei disso, gostei daquilo. Para você ganhar tempo, porque tempo é uma coisa que é escassa na nossa vida, né? A gente não vai viver infinitamente. E principalmente você quer fazer isso aqui acontecer logo, você quer tornar realidade na tua vida e ganhar dinheiro do mercado, isso é óbvio. Só não esqueça que não é do dia para a noite. Mas eu sei que você quer que isso aconteça logo. Para você estudar a fundo qualquer tipo de estratégia, você vai gastar tempo. Talvez até mesmo dinheiro, se você quiser entrar num curso. Então, para poupar tempo e dinheiro, o caminho que eu faria e te indico para fazer é, pegue esses nomes, ó, vou falar de novo, Estratégia Sakura, Price Action, figuras de candle, figuras gráficas, suporte, resistência, leitura de fluxo. Pega esses nomes, bota no YouTube da vida ou num Google qualquer e leia sobre elas. Como no meu caso eu estou aqui no Estratégia Sakura, eu vou botar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar um vídeo onde eu te explico a minha técnica, tá bom? Isso eu estou dando uma dica que é para você ler sobre cada uma dessas técnicas ou até mesmo ver conteúdo, no meu caso, ou caso de algumas outras, e falar assim, poxa, eu gostei, tá aí. Combina comigo, combina com o que eu quero. Ou, pô, cara, isso aqui não tem interesse nenhum, não faz o meu jeito de operar. Vou dar um exemplo. Ah, eu não gosto de operar como nesse caso aqui, que seria o básico para você operar, seriam umas 30 operações por dia, buscando alvos curtíssimos. Então ele busca, sei lá, 50 pontos de gain para tentar perder uns 100 pontos. Ele é desequilibrado mesmo. Você perde mais do que você ganha por operação. E para você lucrar, teria que fazer isso 30 vezes todo dia e ainda torcer para você não errar nenhuma. Essa é a leitura de fluxo, que é o scalper, é a base para o scalper, leitura de fluxo. A minha técnica, por exemplo, é o oposto. Eu opero 1 a 2 vezes por dia, tento buscar o máximo de pontos, então 200 pontos para mais, até 500 por dia. Então 200 para 500 pontos por dia. E tentar perder nisso daqui, de 200 a 500 pontos de que eu tenho de lucro, tentar perder no máximo 200 pontos, que é o equivalente ao meu menor trade. Então, 1 a 2 operações por dia, de forma muito calma, muito tranquila. Isso é o que me faz bem, é o que eu curto. E as outras também, ó. Figuras de candle, por exemplo, você vai entender a combinação de cada candle desse aqui, um do lado do outro, pode ser uma operação, pode ser um desenho, um padrão de comportamento do gráfico. Figuras gráficas já é a combinação de vários tipos de candles, então, ou seja, é a combinação de um montão deles. É a combinação de um setor, o que está acontecendo naquele setor. E a operação dali fica meio restrita ao desenho do gráfico. E aqui cada figura gráfica vai criar como busca de lucro e prejuízo. Feito isso, você gostou, se interessou por um assunto, porque isso aqui, gente, são linguagens, entendeu? É como se a gente estivesse falando aqui, ó, você quer aprender espanhol, quer aprender mandarim, quer aprender hebraico, quer aprender esperanto, inglês, francês, alemão, tá aqui, ó. O que você identifica em você como uma maior necessidade de aprender agora, o que vai te abrir mais portas no futuro, com base no que você quer para você, né? Qual é o caminho que você quer seguir? É espanhol, é francês, é inglês? E estratégias são linguagens onde você vai interpretar informações de forma totalmente distinta uma das outras. Eu vou aqui, obviamente, falar do meu caminho,
Porque eu já tentei todos e não deu certo para mim, não era o que eu queria. O meu caminho foi criar do zero, usando como base suporte e resistência, mas tinha muito falta de informação nessa técnica. Então eu tive que criar do zero e construir uma coisa totalmente nova. Ser um estrategista na bolsa é você saber exatamente o momento certo de entrar numa compra ou numa venda. Vamos pegar o caso do pregão de hoje. Esse é o pregão de hoje. Eu até agora não tive nenhum tipo de informação. Esse é o gráfico de 1 minuto do mini índice no Profit Chart. Não tive nenhuma informação. Você vê o mercado oscilou, ele subiu, ele caiu, ele subiu mais uma vez, caiu. Para mim, na minha técnica, ainda não me deu nenhuma informação. Talvez para aquelas outras, alguma outra tenha tido. Só que ser um estrategista é você se manter fiel à sua estratégia. Você não pode toda hora mudar. Toda vez que você muda de estratégia, você abre precedentes péssimos na tua vida, porque cada hora você está fazendo uma coisa, então você nunca segue uma linha de pensamento. Vou te dar a ideia com a comparação com a língua. Imagine numa conversa comigo, eu estou falando português, daqui a pouco eu começo a falar inglês, e dentro do mesmo assunto eu começo a falar francês, espanhol, inglês, mandarim, hebraico. Não ia ser uma loucura a nossa conversa? Como é que isso ia soar? Será que na tua cabeça você talvez fosse entender um português, talvez você entender um pedaço do espanhol, um pedacinho do inglês, mas aí no mandarim você fala, ih, ferrou, eu comecei a falar agora árabe, comecei a falar não sei o quê. Aí você falou, ferrou, meu, eu não entendi nada do que ele tá falando. O mercado é a mesma coisa. Todas as vezes que você começa a usar uma técnica, já aprendeu aquela, mas por você também ter aprendido uma outra, você quer juntar, ou no meio da operação você muda, ferrou. Você vai se perder, você começa a abrir espaço para muita coisa ruim. Aprender uma técnica, seja fiel a ela. Na minha técnica, então, nesse gráfico eu não tenho nada. Só que eu já estou nisso há muito tempo, significa que eu já aprendi a utilizar a minha técnica em diversos campos de batalha. É exatamente isso. Ser um estrategista na bolsa é conhecer com a sua técnica diversos campos de batalha. E o que eu quero dizer com isso? Veja só, cada gráfico é um campo de batalha. Se você não percebeu isso ainda, vamos acordar para essa realidade. Vou passar por alguns campos de batalha que eu utilizo, meus alunos utilizam. Talvez você nem conheça, talvez você conheça porque você já consome conteúdo aqui do meu canal. Então esse aqui é o gráfico de minutos. Esse é o campo de batalha, é um universo onde 99% das pessoas que chegam no mercado caem nele. Ele é o mais básico. Além dele, a gente tem o campo de batalha que se chama gráfico Renko. Olha só a diferença do gráfico Renko. Vê como mudou? Ele é um gráfico todo padronizado. Ele é outro campo de batalha. Além desse, a gente tem ainda o gráfico de pontos. Ele é um pouquinho diferente do Renko. Ele é parecido, mas tem algumas nuances diferentes do Renko. Outro campo de batalha. Vou mostrar agora outro. Eu tenho o Kaji. Olha esse gráfico. Se você nunca viu, esse se chama gráfico Kaji. Então esse aqui é o quarto campo de batalha que eu estou te mostrando. Fora esse, tem outros. Olha só. Vamos botar aqui, o gráfico de trade, o gráfico de inversão, o gráfico de ponto figura, o gráfico de tick, ou chamado gráfico de range. Olha a quantidade de tipos de gráfico. Olhando agora, eu te mostrei 4. Talvez você conhecesse só um, que é o gráfico de minutos. Quando você começa a entrar dentro do mercado e aprimorar a sua leitura, você começa a perceber a sua técnica, ela tem que te fornecer informações suficientes para que você mude o cenário. Estar na bolsa de valores e se manter lucrativo é você ser um comandante do teu dinheiro, um estrategista, um cara que pensa, um cara que analisa, uma pessoa que está sempre olhando na frente do que está acontecendo. O que eu quero dizer com isso de forma resumida? Olha só, eu estou te falando que nesse gráfico aqui, eu, por enquanto, não tive nenhum tipo de leitura, certo? Não deu. O gráfico de minutos, na minha técnica, que eu utilizaria níveis de preço, seria mais ou menos assim. Aqui tem um nível de preço esperando dar uma compra, aqui tem outro nível de preço esperando dar uma compra. Então, o mercado chegou perto, não deu. O mercado chegou perto aqui, não, nem chegou. O que eu estou esperando é exatamente isso. O mercado cair e encostar nessa linha, aí eu compro. Se ele cair agora nessa linha, eu compro. Ele não fez isso. Não significa que eu tenho que ficar esperando ele fazer isso. O que eu faço? Eu vou mudar o cenário. É como se a gente estivesse analisando mapas, entendeu? Olha, o exército inimigo está ali na frente. Tu vai ficar esperando o exército inimigo chegar onde ele vai te atacar? Você fala, não, calma aí, deixa eu ver se em algum outro mapa eu encontro alguma solução para que eu possa achar eles em outro canto. Então agora eu vou lá para o gráfico Renko. Vamos para o gráfico Renko. Gráfico Renko. Deixa eu ver o que o gráfico Renko fez. Olha, eu tenho o nível operacional exatamente passando aqui, ele foi lá no meu nível, Eu tenho esse nível operacional, ele caiu, encostou no nível, perdeu, voltou uma verdinha. Então aqui na minha técnica daria uma compra com delay. Significa que nesse gráfico de 21 Renko, cada barra dessas tem 100 pontos. A gente faz assim, quando a gente fala que é Renko 21, eu pego 21 vezes a oscilação mínima do gráfico, vezes 5. 21 vezes 5, 105 pontos. No Profit, a gente sempre tira esses 5 pontos, sempre tira.
No Profit Chart, sempre que você vai usar o Renko, você subtrai 5 pontos. Por isso que eu falei, cada barra dessa no 21 tem 100 pontos. É só pegar então a oscilação mínima do contrato, caso o mini índice 5 pontos, multiplicar pelo valor do Renko, menos 5 pontos. Então, menos 5 pontos, eu tenho uma variação de 100 pontos por cada barrinha, beleza? Se eu tenho uma compra com delay aqui, que eu chamo na minha técnica, significa que eu poderia ganhar 100, 200, 300 pontos já de cara, quando ele encostou no meu nível de compra. Eu posso ter curtido essa operação, posso não ter curtido. Vamos ver agora em outro momento. Vamos ver agora no 20 pontos, por exemplo. Curti aquela operação? Ah, não curti? Não sei. Vamos ver em outro momento. Vamos ver agora em outro gráfico. Eu tenho esse gráfico aqui, que é o 20 pontos. Vou botar para frente, ó. O 20 pontos eu marco assim. Significa que quando ele volta numa reta dessas, eu posso comprar. Olha o 20 pontos. O 20 pontos deu sinal de uma compra, confirmação para mim. Eu entrei no máximo desse candle verde. O 20 pontos tem 100 pontos também, a mesma coisa. 20 vezes 5 pontos, oscilação mínima. Mas aqui a gente não precisa tirar 5 pontos. Deixa o valor certinho. Então tem 100, 200, 300 pontos também. Ele voltou, depois andou mais 100, 200, 300. Então no total teria dado 100, 200, 300, 400, 500 pontos do ato da minha compra. Pode ser interessante para mim. O que eu quero te dizer é o seguinte. Viu que você ser um estrategista no mercado, você aprender uma técnica e se afundar e se enfiar dentro dela e ler vários tipos de cenário, pulo do gato é esse. É você ser capaz de mudar os cenários, de mudar esse escopo. É como se uma luz ultravioleta não serviu, então agora um infravermelho, opa, no infravermelho eu consegui ver coisa, não serviu, então agora uma luz gama, você vai mudando esses filtros de identificação de oportunidade. Por isso que eu te falei no começo, naquele meu exemplo de vários tipos de técnicas, que eu tive que criar o meu caminho. E quando eu comecei a entrar por aqueles outros caminhos, figuras gráficas, figuras de candle, price action, eu não tinha nada disso. Eu só tinha o beabá, gráfico de minutos. Ó, se tu tem operação, aqui tem. Se não tem, dane-se. Eu falava assim, e agora? O que eu faço? Não tá tendo operação. E a operação que talvez esteja tendo, eu não curti, não tá boa. Ou eu fiz e tomei stop. Vou continuar teimando nessa filtragem de conteúdo, nesse mapa, nesse local? Não. Eu vou mudar o cenário. Gente, quando você começa a estudar no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, eu tô falando aqui de mini índice, mas também tanto faz. Ações, opções, agrícolas, dólar, ações internacionais, Forex, não importa o ativo, eles vão ter o mesmo comportamento. Se você se restringir a leitura a um único tipo de escopo, a um tipo de cenário, olha como você perde. Você acha que agora, olhando assim, se você não conhecia nada do que eu te falei, será que você não perde uma qualidade de observação? Não te faz falta? Agora, sabendo que existe uma realidade? E lembra, eu te passei 4. Ainda tem vários tipos de gráficos que eu ainda, por exemplo, não consegui adaptar a minha técnica para ele. O range, ponto figura, inversão, o gráfico de trades. São gráficos que eu ainda não consegui simplesmente adaptar a minha leitura. Talvez seja gráfico que não me sirva. Vamos botar o 30T. Ó, é um gráfico complicado esse, mas com certeza ele está informando alguma coisa. Pode combinar com a gente. Pode ser o que eu quero para mim. No futuro eu vou adaptar a minha técnica aí. Ou não. Vamos ver o KG. Olha o KG. O KG, por enquanto, também não me deu nenhum tipo de oportunidade. Vamos ver se deu? Não deu nenhum tipo de oportunidade. Ele deu uma venda por aqui, mas ele não chegou a concluir essa venda. Está dando uma nova venda por aqui, mas está num cenário esquisito. Provavelmente você não faz nem ideia de como ler esse gráfico, não é? Viu como é importante você aprender uma técnica que te ensine tudo. Depois que você aprender uma técnica que te ensine tudo, o que você passa a fazer? Passa só a esperar pelas leituras, as coisas acontecerem. Em todos os seus universos. Vou te mostrar isso agora. Olha só que legal, onde você pode chegar, sem obviamente te chamar a atenção, aprender a minha técnica assim, a fundo. Vou mostrar o meu layout, a minha forma de operação. Fica de olho. Olha só, esse é o meu layout, esse é o meu campo de batalha. É assim que eu leio as diversas oportunidades que eu aprendi ao longo do tempo a observar com a minha técnica em vários gráficos. Vê comigo, canto superior, gráfico de minutos. Apesar de ser o básico, de ser o seu início talvez na bolsa, a gente não abandona ele não, ele tá lá, ele é muito bom, vale muito a pena. Do lado dele, gráfico de 21 Renko. Embaixo, gráfico KG. Do lado do KG, gráfico de pontos. Esse aqui é o 40 pontos. O que eu faço agora eu observo diversos cenários dentro de um mesmo mercado. É o mesmo ativo, a mini índice para todos esses gráficos. 4 gráficos são os gráficos que eu observo. Muita gente pergunta assim, Léo, qual é o gráfico que você gosta mais de operar? Qual é o melhor gráfico?
Você entende que não existe, não faz muito sentido quando vocês me perguntam qual é o melhor gráfico? Não existe o melhor gráfico. São oportunidades que acontecem hoje no gráfico de minutos e nos outros não. Passou 20 minutos, começou a aparecer no gráfico Kaji, nesse aqui de baixo. São oportunidades que aparecem em diferentes momentos. E não significa que essas oportunidades, elas são melhores ou piores. Existe um gráfico que tenha melhores oportunidades. O que existe são momentos que vai ter oportunidade de compra e de venda em setores, em gráficos diferentes. Essas oportunidades vão te saltar aos olhos ou não. Você vai olhar e falar, eu quero essa daqui, vou esperar ali, não gostei muito dessa. Ou momentos de mercado que vai sim atrapalhar mais um tipo de filtragem de leitura de um desses gráficos. Vou dar um exemplo. Nessa época de coronavírus, em março, a gente estava com aquela oscilação muito grande no mercado, né? Eram gaps, aí entrava em leilão, e depois entrava em leilão de novo, e oscilava 1000 pontos, parecia que eram 50 pontos. Lembra? Se você não viveu esse momento, é só você voltar no gráfico, pega março de 2020 do mini índice, que você vai ver. Aí você olha ali e fala assim, caraca, o gráfico de minutos, que é esse pequenininho ali que tá andando, caraca, tava totalmente louco, ele tava zoado. Você não ia operar um gráfico zoado. Qual foi o gráfico que estava se comportando muitíssimo bem nessa época, praticamente não sofreu nenhum tipo de impacto negativo? O gráfico Kaji, esse aqui de baixo. Ele estava perfeito. A leitura, o tipo de filtragem de informação que ele conseguia pegar e me mostrar, estava perfeito para esse cenário. Então, foi um gráfico que ganhou muito, que performou muito bem nesse cenário. Enquanto o gráfico de minutos estava sofrendo, o gráfico de Renko e de pontos também estava sofrendo um pouco. E olha, eu estou falando da minha técnica porque é o que eu acho que existe de melhor. Se não fosse, eu estava falando de outra técnica, né, gente? Vamos fazer já esse outro parêntese aqui. Eu não sou esse tipo de pessoa que fica falando, não, a minha técnica é a única coisa que presta nesse mundo todo. Você tem que usar a minha técnica. Não é nada disso. O meu lance é, o que tem de melhor? Esse é o melhor? Ah, não. Então aquele lá é o melhor? Então eu vou para aquele. Eu juro para você, se eu achasse que qualquer uma daquelas outras vertentes fosse o melhor, eu estaria te dando aula de price action, de Fibonacci, de média móvel, figuras de candle. Eu ia te falar exatamente isso. Olha, esse aqui é o melhor, porque esse aqui é o melhor e acabou. Só que o problema é que essas outras técnicas, os inventores, são pessoas que viveram há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. E eles não viveram um pregão eletrônico. Essa é a minha maior bandeira no mercado financeiro. Pessoas que me ouvem. A técnica que você está utilizando, ela foi criada, adaptada, modelada e remodelada para o pregão atual, para níveis de negociação que a gente existe hoje. Se a tua resposta é não ou não sei, sai. Porque você está arriscando o teu dinheiro numa coisa que não serve. Por isso é a minha briga. E eu tô falando muito sincero e eu sou sempre sincero com vocês quando é que eu não sou. Você pega uma técnica e fala, pô, eu vou usar Price Action. Beleza, Price Action foi criado realmente para você ler o preço do mercado. Então, ele pode ser uma adaptação legal para o mercado agora. Mas o Price Action, ele está preso no gráfico de minutos. Não existe Price Action para Renko, não existe Price Action para gráfico de pontos, não existe Price Action para gráfico Kaji, muito menos para o Kaji. Você não fica limitado? O outro vem e fala, não, então eu vou usar figuras de candle, porque figuras de candle precisa de gráfico. Ó, tudo bem, legal. É outro que está limitado ao gráfico de minutos. E aí? Está preso ao gráfico de minutos. Então, se o gráfico de minutos não te trouxer nenhuma informação importante, já era. Você está preso a ele. Olha só, enquanto eu estava dando essa aula para vocês, exatamente agora, mostrando aquele outro monitor que vocês estavam vendo os 4 gráficos, eu fiz uma operação no minha técnica usando o gráfico de minutos. Veja só, eu tinha essa movimentação assim. Eu vou traçar com as retas do próprio gráfico, que vai ficar melhor para você ver. Olha a operação que eu fiz. Ó, vou marcar. Lembra, eu falei, eu tinha uma reta aqui, que o mercado estava precisando esperar chegar lá. Eu tinha uma outra reta mais ou menos aqui, que o mercado tinha que chegar lá. Eu tinha uma outra reta acontecendo aqui. Então eu tenho 3 retas, vocês estão vendo? Lembra que eu te falei que eu espero as retas, o mercado encostar as retas? O que aconteceu? Eu estava dando exatamente a aula lá do outro monitor. Não deu para mudar tão rápido para você ver a operação, mas foi feito assim, ó. Esse foi o candle de sinal, esse foi o candle de confirmação, essa aqui foi a compra. O objetivo dessa operação era uma reta que estava aqui em cima. Então, ou seja, eu comprei aqui, teria que sair aqui com um gain e o meu stop estava aqui embaixo. Era uma operação que eu ia ganhar um pouco mais do que eu ia perder. Olha só o resultado dela. Ganhei R$1.100 em quantos minutos? Acho que não deu nem 10h10, foi mais ou menos, arredondando, foi quando começou a operação. E ela se encerrou mais ou menos aqui às 10h16, 10h20. 10 minutos, vai. R$1.100. Para você chegar nesse nível de qualidade operacional, você tem que estudar tudo que eu estou te falando. Você tem que se aprofundar numa técnica, seja na minha ou qualquer outra, que te salte aos olhos. Lembre, eu falo da minha técnica, mas é importante, antes de mesmo de você falar, pô, eu quero aprender o que o Leonardo está falando, deixa eu ver se combina o que ele está falando, o que ele vai explicar, o formato do operacional dele com você. E aí você vai começar a entender tudo isso que eu acabei de falar aqui em meia hora, 40 minutos de papo,
que é muita coisa que eu tenho para falar, gente. É muita raça de conteúdo. Então, aulas de 30 minutos, elas voam na nossa mente, não é? De novo, vou botar aqui embaixo um vídeo meu que eu já gravei no passado sobre a minha técnica. Vou tentar botar 2 vídeos, talvez. Assista os 2. Já te convido também a estar aqui embaixo na descrição. Você vir participar do evento Meu Primeiro Lucro, meu evento online, onde eu vou pegar na tua mão e fazer uma série de lives. Já está até sendo feitas essas lives. Na gravação desse vídeo já fizemos 2. Estamos indo para a 3ª live. No total vão ser umas 10 encontros ao vivo comigo, onde eu vou te tirar você do zero até você ter o seu primeiro lucro na Bolsa de Valores. É o meu compromisso com você. O seu compromisso é estudar, não se afobar, não ser ganancioso nem gananciosa, ter calma, vá treinar, vai simular. Não está no momento ainda de você ter R$ 1.100 em 10 minutos da tua vida. Entenda. Não chegou o teu momento ainda disso acontecer. Agora, vai chegar? Bem, a única pessoa que pode responder essa pergunta é você, com a sua dedicação, com o seu esforço pessoal. Se você escolher a minha técnica ou qualquer outra técnica, ela vai ser o caminho. As técnicas, estratégias são o caminho. Agora, treino, esforço, dedicação é pessoal. Tem que vir daí de dentro da tua alma, da tua vontade de vencer. Eu faço isso há 20 anos. Você está vendo uma operação de alguém que tem 20 anos de mercado financeiro. Eu opero a minha técnica nos últimos 10, 12 anos, que eu faço a mesma coisa, o mesmo tipo de sinal, o mesmo tipo de operação. Que eu sirva como um caminho, um norte, porque ter horizonte para a gente olhar e falar, é lá que eu quero caminhar, é excelente. Que eu aqui no mercado, meu posicionamento, meu canal no YouTube, meu conteúdo sirva de norte para cada um de vocês, para que você prove para as pessoas que, existe sim, eu conheço quem ganha. Mas não é um mundo de fantasia, desse marketing safado que a gente encontra por aí, que te fala que vai acontecer em 24 horas. Eu não sei quanto tempo vai acontecer na tua vida. Pode ser em 2 meses, em 6 meses, em 1 ano? Pode ser mais? Pode. Depende muito da tua dedicação para isso daqui. Depende muito do teu psicológico, em você não se sabotar também. Esse vídeo já ficou muito grande. Depois eu vou gravar uma segunda parte, então fica aguardado aí, ó. Vai rolar uma segunda parte de como ser um estrategista na Bolsa de Valores. Eu não falei quase nada ainda em 40 minutos de vídeo. A gente se vê no próximo. Não deixa de dar like. Quase nunca peço, esqueço e compartilhe os vídeos, porque me ajudam muito a fazer o nosso canal crescer e outras pessoas precisam ter contato com a forma sincera de encarar o mercado. Um grande abraço do teu amigo Leonardo Werneck. Até a próxima. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.